tarde, meu nome é Lubene Aguiar, sou estudante de Direito da Universidade Federal do Amapá e irei apresentar como requisito para a disciplina de Direito Administrativo 1, orientado pelo professor Raul Galaad, o seguinte artigo: Servidores Públicos e a Pandemia de Covid-19, uma análise doutrinária e jurisprudencial sobre os direitos assegurados na Constituição. Iremos debater os direitos constitucionais desses profissionais e como as medidas emergenciais os impactaram. A Constituição brasileira, desde 1988, assegura uma série de direitos aos servidores públicos, entre eles o regime de previdência próprio, estabilidade no emprego e a contagem de tempo de serviço para benefícios como anuênio e licenças-prêmios. Porém, com a pandemia, muitas dessas garantias foram temporariamente suspensas. A Lei Complementar 173 de 2020 trouxe mudanças significativas, congelando o tempo de serviço e para fins de contagem de concessão de vantagens. Isso causou um grande debate, afinal, como justificar que, durante uma crise de saúde pública, os servidores, especialmente aqueles na linha de frente, como médicos e enfermeiros, não pudessem contar com esses benefícios? Para muitos, a suspensão era necessária, devido à gravidade da crise e à necessidade de controlar os gastos públicos. O Supremo Tribunal Federal concordou com essa visão, julgando constitucional a suspensão, uma vez que ela visava garantir o equilíbrio fiscal dos estados e municípios. Entretanto, isso gerou um ressentimento entre os servidores, que viram seus direitos diminuídos em um momento em que estavam trabalhando sob a pressão intensa. Esse é um ponto crítico para entendermos a tensão entre as medidas emergenciais e a proteção dos direitos individuais. É uma questão complexa, de um lado, as necessidades de medidas urgentes para conter a crise, e do outro, o impacto dessas ações sobre os direitos de trabalhadores essenciais. Olá, meu nome é Iago Rodrigo Bahia Pureza, sou acadêmico de Direito da Unipap, da turma 2023, e vim falar um pouco de como a pandemia ela afetou os servidores públicos, né? Nós vamos explorar um pouco como esses profissionais essenciais eles lidaram com uma crise sem precedentes e as mudanças nas condições de trabalho impostas por essa situação. A pandemia de Covid-19 ela pega todo mundo de surpresa. No Brasil, os servidores públicos eles se tornaram essenciais para a manutenção do funcionamento da sociedade. Eles estavam na linha de frente, mantendo serviços essenciais em meio a todo esse caos. O que muitos talvez não saibam é que, além de lidar com a sobrecarga de trabalho, esses profissionais eles enfrentaram falta de recursos adequados, como o próprio EPIs, e falta na segurança do trabalho também. A necessidade de adaptação ela foi urgente, com muitos sendo obrigados a adotar o teletrabalho ou continuar suas atividades presenciais, mas em situação de risco. Agora, é muito importante a gente definir servidores públicos. Segundo especialistas como a Maria Silva Zanella de Pietro e Celso Antônio Bandeira, há uma diferenciação importante aqui. Eles explicam que o servidor público pode ter funções que variam desde cargos efetivos até os que prestam serviços temporários. Essas definições, apesar de parecerem técnicas, elas são essenciais para entender os direitos e responsabilidades desses trabalhadores. No contexto da pandemia, o papel desses servidores foi ampliado e a questão sobre os direitos constitucionais e garantias ganharam força. Esse é o ponto de partida para uma discussão mais aprofundada sobre o que o Estado deve garantir a esses profissionais em tempos de crise. Essa crise sanitária ela vem para evidenciar o quanto nós precisamos dos servidores públicos. Ao mesmo tempo, ela revela as falhas que contém na estrutura da administração pública. Oi, gente, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças legislativas que aconteceram após o pico da pandemia e como que essas mudanças elas impactaram, né, os servidores públicos, o serviço público.
Então a gente vai analisar as tentativas de correção de algumas questões que que sofreram bastante críticas, né, relacionadas à Lei Complementar 173 de 2020 e as novas controvérsias que surgiram após essa correção. Logo em 2022, quando a pandemia já estava mais controlada, o governo ele aprovou a Lei Complementar de número 191, como eu disse, de 2022. Essa lei, ela alterou um ponto muito importante da Lei Complementar 173 de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, como a gente viu anteriormente. Essa nova lei, ela permitiu que os servidores públicos pudessem fazer essa contagem desse tempo para a concessão desses adicionais. Porém, ela colocou uma categoria que seria beneficiada, que seria os servidores da área da saúde e da segurança pública. Essa nova lei, ela permitiu essas categorias a usufruírem desse benefício, alterando, né, o que diz o artigo 8º da Lei Complementar 173, que foi criada logo no início da pandemia. Essa alteração, ela foi uma tentativa de reconhecer o trabalho que era dito como essencial desses profissionais, né? Mas essa correção, ela trouxe um novo problema. Os servidores de outras áreas que estão excluídos, né, da segurança e da saúde, também se sentiram, digamos, desprestigiados, porque eles trabalharam também durante a crise de outras formas, né, para que esses serviços continuassem sendo oferecidos à população, e eles se sentiram excluídos dessa vantagem. Essa exclusão, ela levantou umas questões importantes sobre a equidade dentro do serviço público. Essa exclusão, ela levou algumas questões importantes, né? Ela levantou algumas questões importantes sobre a equidade do serviço público. E aí a gente já traz o princípio da eficiência, que fala justamente sobre o trabalho desenvolvido pelos servidores públicos. E nós, em tese, pensamos que os servidores que continuaram atuando durante o período da pandemia, eles utilizaram da sua força para que esses serviços continuassem sendo disponibilizados à população. Então, se todos os servidores trabalharam para manter o país funcionando durante essa crise, não deveriam ser todos reconhecidos, né? Agora nessa nova lei, nessa alteração que foi feita. Mas, né, por outro lado, a legislação do Supremo, ela já reforçou a constitucionalidade dessas medidas que foram adotadas no período da pandemia. Mas com essa nova alteração, a gente percebe que fica em aberto esse debate, né, sobre o tratamento diferente dessas áreas do serviço público, esse tratamento, digamos, desigual. A gente também fez um paralelo bem interessante no artigo que fala sobre o cenário internacional. Nós trouxemos o caso de Portugal, que também adotou algumas medidas, né, para controlar os gastos públicos durante essa crise sanitária, e que lá também ela sofreu resistência por parte da população. Então a gente percebe que a pandemia, ela deixou diversos desafios para o serviço público, né, especialmente quando a gente fala dos direitos. Porque, assim, o que nós percebemos é que os direitos individuais, eles foram postos de lado em detrimento dos direitos coletivos, né? A coletividade, a gente percebe que a lei, ela disse o que era essencial nesse período de emergência, quem era essencial e de que forma que essas pessoas podiam atuar. E, embora algumas correções elas tenham sido corrigidas, elas tenham sido feitas nessa nova lei, ainda há algumas lacunas, né? Mas nós percebemos que o posicionamento do Supremo, ele realmente é muito firme quanto à constitucionalidade desse artigo 8º e do motivo dele ter sido aprovado, né? Dele ter sido implementado. E, bom, gente, essa é uma apresentação bem breve do conteúdo que tem no nosso artigo. No texto, a gente aprofunda
mais um pouquinho, né, sobre a atuação dos servidores, o papel dos servidores, como que se deu no período da pandemia. A gente fala também sobre a legislação, a jurisprudência, tanto brasileira quanto estrangeira, e nós utilizamos alguns doutrinadores que deram embasamento para as ideias que estão na nossa pesquisa. Nós agradecemos muito a atenção de todos vocês e queremos dizer que estamos abertos a questionamentos, contribuições e em que a gente possa ajudar aqui nesse trabalho.